1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele havia passado por Tessalônica, talvez alguns meses atrás, e lá na cidade de Tessalônica ele pregou por 3 sábados seguintes, lá na sinagoga dos judeus, e talvez na casa de Jason, onde ele estava hospedado. E quando Paulo pregou a palavra de Deus, pessoas se converteram. A Bíblia fala que muitos judeus se converteram, uma multidão de gentios, aqueles que não eram judeus, gentios piedosos, e muitas mulheres ricas na cidade se converteram. Isto despertou ciúmes por parte dos líderes da sinagoga em ver aquela multidão de pessoas agora querendo ouvir a pregação de Paulo, e por causa de inveja, por causa de ciúmes, esses judeus, eles incitaram a multidão e eles foram às autoridades romanas falando: olha, este Paulo está pregando que há um outro rei, que César não é rei, que Jesus é o novo rei. E por causa disto as autoridades quiseram prender a Paulo, foram atrás dele. A cidade, a Bíblia diz que ficou um tumulto tremendo, e que invadiram a casa de Jason para prender a Paulo, mas Paulo já não estava mais lá. Prenderam a Jason, prenderam irmãos. E Paulo, durante a noite, os irmãos, na escuridão da noite, tiram a Paulo, Silas da cidade, levam-no para fora da cidade, levam-no para a cidade que ficava a 80 quilômetros de lá, a cidade de Bereia. Mas quando Paulo começa a pregar em Bereia, e os judeus de Tessalônica ouvem que Paulo está lá em Bereia, eles vão até Bereia para perseguir a Paulo lá, e Paulo tem que sair novamente da cidade, vai para a cidade de Atenas, e lá em Atenas ele fica sozinho, e ele tem preocupação com os irmãos, ele tem preocupação, como é que está a fé dos irmãos, como é que os irmãos estão, porque no meio de uma perseguição, as pessoas novas convertidas, o diabo quer enganá-las, o diabo quer falar para elas que não vale a pena servir a Deus. E Paulo está preocupado com aqueles irmãos. O que é que está acontecendo? Naquela época não havia internet, você não tinha como colocar: deixa eu ver como está os cultos lá na cidade, deixa eu ver se está acontecendo. Não tinha como saber, não tinha noticiário, não tinha jornal. Paulo está sem notícias. O que é que está acontecendo? Ele tenta ir, ele pensa: eu vou voltar, eu vou falar com os irmãos e eu quero ver como é que eles estão. E por 2 vezes Paulo tenta voltar e não consegue voltar.
E agora em Corinto ele escreve esta carta, depois de ele mandar Timóteo ver como é que estão os irmãos, e Timóteo agora chega com Silas à cidade de Corinto, e Paulo está em Corinto, e eles chegam ali, dão notícias a Paulo de que os irmãos estão bem, os irmãos estão firmes na fé, os irmãos estão servindo a Deus. E Paulo, ele escreve esta carta de Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreve. Ele fala o seguinte: eu me recordo de vocês, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, ao lembrar da fé operante, da fé que vocês têm no Senhor, ao lembrar do amor abnegado que vocês têm por Deus, e ao lembrar da firmeza, da esperança que há no coração de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E agora Paulo, ele fala: eu tenho um outro motivo para agradecer a Deus também pela vida de vocês. É o fato de que vocês, tendo ouvido a pregação que eu fiz, vocês não a receberam como uma palavra de homem, vocês não receberam como uma pregação de Paulo apenas, mas vocês receberam como é na verdade, como palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela é recebida como palavra de Deus, ela começa a operar eficazmente em suas vidas. Porque você pode receber a pregação apenas como uma palavra de homem. Você pode receber a pregação apenas como uma preleção, como uma palavra de autoajuda. E que uma palavra boa que alguém falou, mas esta palavra pode ser que você ouça e nada aconteça em sua vida. Mas Paulo fala: olha, quando você recebe a palavra de Deus como ela é a palavra de Deus, e ela vai operar em nossa vida, ela vai mudar a nossa vida, ela vai mudar a nossa história, ela vai transformar o nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra lá no profundo do coração do homem e ela vai mudando o caráter, vai mudando a vida das pessoas. O poder que há na palavra de Deus, Paulo fala aqui. Eu louvo a Deus por causa disto. Eu louvo a Deus porque vocês receberam a palavra como ela é, a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque vocês têm imitado cristãos piedosos. Ele fala aqui: olha, eu vejo que vocês se tornaram imitadores dos irmãos das igrejas que estão na Judéia. Olha, vocês realmente devem imitar pessoas que imitam a Deus. Vocês devem imitar gente que ama o Senhor. Interessante que eles não conheciam as igrejas das Judéias. Eles não sabiam como os irmãos viviam. Mas sabe o que acontece quando você é crente? Quando você crê em Cristo, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela começa a mudar a tua vida de maneira que você se parece com outros cristãos de outros lugares, embora você nunca tenha visto aquelas pessoas, porque eles não conheciam as igrejas das Judéias. Mas Paulo fala: olha, vocês se tornaram imitadores das igrejas da Judéia. O que aconteceu? O que havia nas igrejas da Judéia? Nas igrejas lá em Jerusalém, onde os apóstolos estavam. A Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles perseveravam, a igreja, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Ela perseverava na oração. As igrejas da Judéia, elas perseveravam na oração. Ela perseverava em ouvir a palavra, os ensinos dos apóstolos. E Paulo fala: olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês se tornaram imitadores destas coisas. Vocês se tornaram imitadores de virtudes espirituais que o cristão deve ter na sua vida. Terceira coisa que Paulo fala aqui é que ele agradece a Deus porque aqueles irmãos estavam perseverando, mesmo no meio de tantas perseguições que eles estavam tendo, que ele fala: olha, as mesmas coisas, vocês, no versículo 14, as mesmas coisas que vocês padeceram por parte dos patrícios, os seus amigos, os seus irmãos, sabe, os nossos irmãos lá na Judéia também sofreram estas coisas. Eles mataram ao Senhor Jesus, eles mataram aos profetas,
Sabe, se você quiser, Paulo sempre falou, se você quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, de alguma maneira você vai ser perseguido, meu querido. Se você viver uma vida reta, uma vida para Deus, às vezes você vai sofrer perseguições de pessoas da sua própria casa. Jesus, ele falou isso, olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim colocar irmão contra irmão, eu vim colocar pai contra filho. E é verdade, às vezes essas coisas acontecem. Por que acontecem? Jesus, ele falou, olha, se você amar mais ao teu pai, ou a mãe, ou ao teu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Sabe por quê? Porque algumas vezes em nossa vida, nós já fizemos a nossa escolha. Eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão. Eu vou servir a Jesus com todo o meu coração. E algumas vezes você vai sofrer retaliações de pessoas que você ama por causa disto. Algumas vezes você pode até mesmo ser expulso da tua casa, da tua família por causa disto. Naquela época lá, a pessoa agora se converter numa cidade pagã como Tessalônica e deixar os seus ídolos e falar, eu não me curvo mais diante desta imagem. Eles eram perseguidos pelo pai, pela mãe, pelo irmão, os patrícios, os amigos, falavam para as autoridades, olha, este aqui é cristão também, este aqui também deixou a nossa religião, e por causa disso os irmãos eram perseguidos. E sabe, na nossa vida, nós temos que tomar uma decisão em nossa vida, e Paulo fala, olha, as mesmas coisas que acontecem com vocês, aconteceram lá com a igreja da Judéia também. Eles mataram o Senhor Jesus, eles mataram os profetas, e não pense que menos vai acontecer, sabe? Eu agora há pouco eu estive em 2 países, nós tivemos em 3 países, mas nós tivemos em 2 países budistas, na Camboja e na Tailândia. E eu pensei, olha, não é fácil você se converter num lugar assim, num lugar em que 96% da população não é cristã e apenas 0,4%, porque 96% é budista, e depois tem mais 4,5% que são hinduístas, que são muçulmanos, que são outras coisas, e você de repente se converter a Cristo no meio daquela multidão toda. O teu pai pode deserdar você, as pessoas podem tirar o teu sobrenome, os seus amigos podem deixar você, a tua família pode falar, nós não queremos mais você em nossa casa, a tua família pode desprezar você, e Paulo está falando para eles, olha, os mesmos sofrimentos que vocês estão passando, sabe, há pessoas passando também, lá em Jerusalém, eles mataram ao Senhor, eles mataram os profetas, sabe, o que eu agradeço a Deus é porque vocês continuam perseverando e servindo ao Senhor, independente das lutas e tribulações que vocês podem passar na vida de vocês. Sabe, porque quando a gente é cristão, meu amado. Nós fizemos uma escolha em nossa vida de servir a Deus. Esses dias eu vi na internet um carregamento de Bíblias, uma caixa de Bíblias chegando de uma igreja num país em que era proibido, não se tinha Bíblias, e as pessoas abrindo a caixa e pegando Bíblias nas mãos e chorando e levantando as mãos, agradecendo a Deus porque poderiam pegar a palavra de Deus. Há lugares na terra hoje em que, se você professar o nome de Cristo, você pode ser morto. Há lugares na terra que, se você falar eu sou cristão, a tua família vai expulsar você da tua casa. Não é fácil servir a Deus. E Paulo está falando, olha, eu agradeço a Deus porque mesmo no meio de perseguições e de lutas que vocês estão sofrendo na vida de vocês, vocês continuam firmes. E o amor de vocês continua abnegado, e a fé de vocês continua operante, e a esperança de vocês continua firme no Senhor. Paulo fala isso, olha, na verdade vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa coroa, vocês são o prazer que nós temos. Sabe, meu amado, uma coisa que quando a gente prega o Evangelho, Paulo ele falou o seguinte, eu
Estou disposto a pregar o evangelho para vocês, não somente em palavras, mas se for necessário, eu estou disposto a dar a minha vida por vocês. Sabe, Charles Finney, ele fala que em avivamentos na história da igreja, muitos pastores, muita gente morreu de tanto orar, de tanto jejuar, de tanto buscar a Deus, para Deus abençoar, para Deus avivar, para Deus mudar uma cidade, Deus mudar uma comunidade. E Paulo falou, Charles Finney, ele falou, teve pessoas que morreram de tanto esgotamento em querer dar a vida por vocês. E Paulo, ele fala isto: olha, eu queria não somente pregar o evangelho para vocês, mas eu estava disposto a dar a vida para vocês, porque vocês são a nossa alegria, nossa coroa na vinda do Senhor. Os olhos dele estavam na vinda do Senhor, vocês são a nossa alegria. Por isso Paulo falou: olha, o meu desejo era ver vocês, era ver como é que vocês estão. Nós tivemos agora no Camboja. Eu tenho orado, eu tenho procurado na internet pessoas que possam traduzir para o Khmer, que é a língua deles, traduzir material, traduzir livretos. O que eu posso fazer? Nós estávamos pregando, eu estava pregando 2 dias na Coreia, no Camboja, 2 dias na Tailândia, e pregar para pastores lá no Camboja, e olhar para aqueles irmãos e pensar: bom, agora eu vou pegar o meu avião, eu vou para um país, para o Brasil, que nós temos liberdade de pregar o evangelho, e que nós nos convertemos, e que é popular ser cristão, e que é legal ser cristão, e irmãos estão ali, e que vão perder coisas em sua vida, e eu pensando: meu Deus, o que é que eu posso fazer por eles? A gente viu aquelas crianças naquela escola, e crianças que tinha um menininho que me abraçou assim, me abraçou, eu ajoelhei no meio das crianças, e ele me abraçou assim, e apertava o meu pescoço assim por trás de mim, as crianças me abraçavam, e eu olhei para um deles, os dentinhos dele todos podres aqui atrás assim. Falei: meu Deus, o que é que nós podemos fazer? Senhor, o que é que nós podemos ajudar? Senhor, como nós podemos abençoar essas pessoas? O que é que nós podemos dar? Nós vivemos em um mundo com tanta abundância, com tanta coisa, as pessoas que mal têm água encanada para beber. O que é que nós podemos fazer? Sabe, quando você prega o evangelho para as pessoas, você ama as pessoas. Eu entendo o que Paulo sentia, porque Paulo, ele pregou lá para eles 1 mês para eles, e agora Paulo está em Corinto, e ele sente falta dos irmãos. Ele fala: o meu desejo é ver vocês, é saber como vocês estão, é fortalecer vocês, é encorajar vocês por causa das lutas e tribulações. Sabe, às vezes, no meio das lutas e tribulações, a igreja, ela é refinada, as pessoas são purificadas. Às vezes, quando não há lutas na vida das pessoas, as pessoas vivem de qualquer maneira, mas quando elas têm lutas na vida delas, muitas vezes elas vão para o quarto para orar, elas vão para buscar a Deus. Mas Paulo, como um coração de pastor, ele: como é que estão estes irmãos? E ele fala: eu tentei voltar, eu quis ir falar com vocês, eu quis fortalecer vocês, não uma vez, mas 2 vezes, mas Satanás barrou o nosso caminho. Satanás impediu. Paulo, ele está dizendo: não foi por falta de vontade, eu queria estar com vocês. Não foi porque Deus impediu, porque às vezes na vida Deus fecha portas, sim. Nem sempre Deus abre portas. Algumas vezes em nossa vida Deus fecha portas para que a gente não entre por uma porta errada em nossa vida. Às vezes eu preguei aqui sobre isso daí. Você nunca vai numa igreja e tem a campanha das portas fechadas. As igrejas têm a campanha das portas abertas. Senhor, abra-nos as portas. Senhor, abra a porta para nós. E às vezes a Bíblia fala que Deus fecha a porta, porque Paulo ele estava pensando, ele estava querendo: Senhor, nós
vamos para a Ásia, e a Bíblia diz, o Espírito do Senhor o impediu, e ele falou, não, nós vamos para a Bitínia, vamos para o norte, e o Espírito de Cristo o impediu. Naquela noite ele teve uma visão em que um homem apareceu e falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. E então Paulo passou a Macedônia, na cidade de Filipos, e apanhou em Filipos, e foi preso em Filipos, e agora ele vai para Tessalônica, e apanhou. Tessalônica era a capital da Macedônia, o porto mais importante. Paulo estava lá porque Deus abriu aquela porta para ele ir para a Macedônia, mas Deus fechou outras portas para ele. Algumas vezes Deus fecha as portas para nós. Às vezes o difícil na vida é nós percebermos quando é Deus que fecha a porta e quando é o diabo que fecha a porta, ou quando é Deus que abre uma porta e quando é o diabo que abre uma porta, porque o diabo também pode abrir portas para enlaçar a sua vida. O diabo também pode abrir portas para iludir você. O diabo também pode abrir portas para destruir a tua vida. A Bíblia fala que Satanás, ele vem para roubar, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Algumas vezes ele abre portas, outras vezes ele fecha portas. E Paulo está dizendo, o diabo fechou as portas. Eu não sei como, a Bíblia não especifica o que é que aconteceu. Eu não acredito que foi só perseguição, porque Paulo era corajoso e ele falou, eu estou disposto a dar a vida. Paulo morreria por eles. Paulo foi apedrejado. Paulo, na cidade de Filipos, tomou um monte de varadas nas costas, no corpo. Estava todo marcado, todo machucado. Paulo, ele fala, eu trago as marcas. Ele fala aos Gálatas, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu trago as marcas do Evangelho no meu corpo. Ele tinha o corpo marcado, ele tinha cicatrizes. Você pode ter certeza que Paulo tinha cicatrizes no rosto, tinha cicatrizes no corpo, de tomar a pedrada, ser apedrejado, ser chicoteado. Ele fala, olha, eu fui chicoteado várias vezes, eu tomei surra de vara várias vezes. O problema para Paulo não era a perseguição. Eu sei que talvez a perseguição impediu e Paulo e os irmãos sabiam, não, você não vai para lá, Paulo, porque vão matar você. Mas alguma outra coisa aconteceu que Paulo fala, Satanás nos impediu. Satanás fechou as portas, barrou o caminho. Palavra usada aqui, esse é um termo militar, que era como usado numa guerra, quando o exército estava avançando, o inimigo, para interromper o caminho, ele derrubava as pontes, ele soltar granada na estrada, para fazer buracos na estrada, para que os tanques de guerra não passem. Na verdade, naquela época, a cavalaria romana, se fosse atacar um lugar, o inimigo, para se defender, ele iria quebrar as pontes que atravessavam os rios, ele iria esburacar a estrada para que as carruagens romanas não passavam. Este é o termo de barrar o caminho. Paulo está dizendo, olha, o diabo na verdade ele quebrou as pontes, ele fez buracos na estrada para que nós não passássemos. Agora é interessante, queridos, que Paulo ele fala que ele sabia de alguma maneira no seu coração, ele sabia que não era o Espírito que estava fechando uma porta, era o diabo que estava fechando uma porta. Porque Paulo sabia que ele iria fortalecer os irmãos, ele iria consolar os irmãos, ele iria ajudar os irmãos na fé. E o diabo não queria isto. O diabo queria que os irmãos ficassem isolados. O diabo quer que você fique isolado. O diabo não queria que aqueles irmãos de Tessalônica vissem a Paulo novamente. Paulo vai vir nesta cidade de novo, e Paulo vai encorajá-los, e Paulo vai fortalecê-los. E o diabo não queria isto. O diabo queria oprimir, o diabo queria que a perseguição aumentasse. O diabo queria matar os cristãos. O diabo queria abafar a fé das pessoas. Sabe, é interessante que muitas pessoas não acreditam no diabo. Muitas pessoas têm uma ideia errada do diabo. Tem uma ideia daquele ser de chifre, de rabo vermelho, de capa vermelha. Mas o diabo foi um anjo de luz. O seu nome era
Lúcifer, aquele que leva a luz. Lúcifer não é um nome feio, Lúcifer significa aquele que tem luz. A Bíblia fala lá em Ezequiel, quando fala do Lúcifer, fala: tu eras querubim ungido, estavas no Éden, jardim de Deus. Lá em Isaías 14 fala, você no teu coração, você falou no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono. Satanás tem um trono. Jesus, ele falou o seguinte, quando ele expulsou demônios e falaram: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. E Jesus falou o seguinte: se eu expulsar uma casa dividida, ela não pode subsistir. Se Satanás tem o seu reino dividido, ele não pode subsistir. Jesus estava dizendo que Satanás tem um reino, ele tem um trono, ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera através da desobediência. Lá em Apocalipse o chama de serpente, de dragão, o chama de adversário, o chama de acusador dos irmãos. Ele é um ser, ele estava lá no jardim do Éden, ele estava lá incorporando numa serpente para falar com Eva e enganá-la. Ele estava lá colocando palavras na boca da esposa de Jó, falando para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus, não vale a pena você servir a Deus. Ele estava lá nos magos no Egito, produzindo encantamentos para que Faraó não cresce, o coração dele se endurecesse. Ele estava lá querendo barrar o caminho de Josué quando invadiu a terra de Canaã e invadiu as cidades, e estabelecendo que Israel, tomando posse daquele lugar, lá estava Satanás agindo. Ele age de maneira escondida, ele age de maneira como uma serpente realmente, que vai pelos cantos, e a pessoa às vezes não percebe os seus ardis, não percebe as suas táticas. A Bíblia, Jesus o chama de pai da mentira. Ele é o pai da mentira, nele não há verdade nenhuma, ele é o príncipe das trevas. Ele engana as pessoas, e o seu maior engano é fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista. Mas as suas obras são visíveis na terra: a destruição que causa, a separação que causa, as mortes que causam, os seres humanos presos pelas drogas, os seres humanos sendo destruídos, as famílias destruídas, mostram a ação, o agir do diabo na vida das pessoas. Ele barra o caminho, ele sempre esteve querendo barrar o caminho das pessoas que amam a Deus, e Paulo está dizendo: ele nos barrou o caminho. É prática dele, é prática antiga do diabo, sempre quis barrar o caminho do povo de Deus. Ele estava lá na figura dos fariseus e publicanos. E aqui esses dias numa peça aqui, é até interessante porque o pessoal na peça retratou bem, enquanto as coisas estão acontecendo, Satanás, ele está pelos cantos, ele está observando, ele está vendo. Ele estava vendo Paulo, ele queria matar a Paulo. Ele tentou na cidade de Filipos matar a Paulo, ele tentou em Tessalônica matar a Paulo, ele tentou em Bereia matar a Paulo, ele tentou em Corinto. Paulo estava agora em Corinto, ele tentou matar a Paulo. Um anjo apareceu para Paulo de noite e falou: Paulo, prega, não te cales, porque eu, o Senhor, tenho muito povo nesta cidade. Mas o diabo estava lá observando. Ele ele odiava Paulo. Se você querer servir a Deus, o diabo vai odiar você e vai tentar barrar o teu caminho, a tua vida, vai tentar semear coisas na tua vida para destruir a tua fé. Ele quer roubar a tua fé. Não é o dinheiro que importa, ele quer roubar a tua fé, ele quer roubar a esperança, ele quer roubar o teu amor por Jesus, meu amado. E às vezes ele levanta perseguições, ele levanta coisas, ele levanta pessoas para barrar o caminho. Ele ouve, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não é onipresente.
Ele não conhece tudo, mas Ele tem ouvidos. Ele ouve as tuas orações. Ele ouve quando você fala para Deus: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. E Ele odeia isto, porque Deus criou você à sua imagem e semelhança, e você é a obra-prima da criação de Deus. E por causa disso o diabo odeia você, porque o diabo queria ocupar um lugar de autoridade que Deus resolveu dar para você, meu amado. E ele quer matar, ele quer destruir. Ele observava Paulo. Se você viver para Deus, o diabo ele vai tentar de todas as maneiras atrapalhar a tua vida. A única maneira que você tem de viver em vitória é viver em comunhão com o Senhor, meu amado. Se você viver para Deus, o maligno não pode tocar a tua vida, mas ele vai tentar atrapalhar. Ele vai levantar pessoas para barrar o teu caminho. Ele vai levantar circunstâncias para barrar o teu caminho. Você é jovem, você recebe um chamado de Deus e se torna evidente. Você tem um chamado de Deus na tua vida. Deus chamou essa moça para trabalhar no reino dele, em missões, lá no Camboja, lá na China, lá em algum lugar. Deus chamou aquele rapaz lá para pregar o evangelho. O diabo sabe disso, ele percebe. Ele não é tonto, ele não é ignorante, ele conhece as coisas, ele ouve as conversas, ele ouve as profecias que dão a teu respeito. E ele, como uma serpente, sorrateiramente, às vezes até imperceptível, ele coloca amigos na sua vida para tirar você do centro da vontade de Deus. Ele coloca namorada, ele coloca namorado. Aquela moça que fala, ela tem um chamado para missões, e o diabo coloca o João Antônio na vida dela, coloca o José na vida dela, um moço bonito que me apareceu, pastor, só pode ser resposta de oração. Mas este rapaz não ama Deus como você ama, esse rapaz não tem os sonhos de Deus ardendo no seu coração como você tem, e às vezes é uma arma do diabo para barrar o caminho, barrar o teu ministério, barrar o teu chamado, barrar a tua vida, barrar o que Deus tem para você. E às vezes você não percebe. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, o incrédulo não é só uma pessoa fora da igreja, uma pessoa pode estar dentro da igreja e ser incrédula também. E o diabo foi lá e cegou, ela não consegue enxergar que a Mariazinha foi colocada ali para atrapalhar a sua vida. Ele não consegue enxergar que aquele amigo que chega toda sexta-feira na casa para chamar lá para balada, para chamar lá para beber e chamar lá para sair com a mulherada, ele não percebe, às vezes ele não consegue entender que é uma armadilha do diabo para atrapalhar os planos de Deus na sua vida, meu amado. Não enxerga. E o diabo usa coisas, o diabo usa pessoas, o diabo usa pecados. Você já percebeu que quando você começa a orar, você fala assim: bom, eu vou decidir na minha vida, sabe? Eu quero acertar a minha vida, eu quero orar, eu quero buscar a Deus. E você fala: eu vou todos os dias orar 1 hora, pelo menos 1 hora. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar as portas e vou colocar uma música e vou buscar a Deus. É só você começar a fazer isto e começa a vir na tua cabeça 1000 coisas que você precisa fazer e que, puxa, me lembrei agora. Você começa a orar, você lembra que precisa responder um e-mail, você lembra que precisa mandar uma mensagem para alguém, você lembra que precisa acertar uma coisa que você não pode esquecer, que amanhã de manhã você tem aquele compromisso, você esqueceu de anotar, você esqueceu de pôr o relógio para despertar, e você precisa fazer isto agora, porque o diabo ele quer roubar você da oração, ele quer roubar você da presença de Deus, porque ele quer atrapalhar o teu caminho. Ele quer atrapalhar a tua vida.
Ele quer manter você na igreja. O fato de manter na igreja não quer dizer, mas ele quer manter você na igreja frio, morno, vazio de Deus. Enquanto você ficar na igreja vazio, Ele deixa você estar lá. Mas basta você falar, eu quero uma revolução na minha vida. Eu quero mais de Deus em minha vida. Então o diabo vai levantar pessoas, vai levantar coisas. Vai atacar a tua casa, vai atacar os seus filhos, vai atacar você. Porque ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria. Ele quer roubar os sonhos de Deus, os planos de Deus para a tua vida. O ladrão ele vem para roubar, matar, destruir. E Paulo ele está dizendo, olha, eu queria ir com vocês, mas não uma, mas duas vezes. Mas o diabo... ele derrubou as pontes, o diabo, ele fez buraco nas estradas, o diabo impediu, Satanás nos barrou o caminho, Agora, olha bem, meu amado, a Bíblia fala que o diabo, tem gente que pensa que ele não tem poder, o diabo tem poder sim, o diabo tem poder para matar pessoas, o diabo tem poder para escravizar pessoas nas drogas, porque o diabo não tem autoridade. Jesus ele falou toda a autoridade, não sobrou nenhuma autoridade para o diabo, toda a autoridade foi dada a Cristo, foi dada ao nome de Jesus, por isso ele falou, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo, olha, eu transfiro a minha autoridade para a sua vida, eu transfiro a minha autoridade para você, ele nos deu autoridade. Agora, acho que a melhor ilustração da diferença entre autoridade e poder é aquele policial magrinho que está lá na estrada, policial rodoviário, de repente vem aquela jamanta imensa descendo a toda velocidade a montanha, e o policial ele entra, sobe, vai no meio da estrada, estende as mãos, e aquela jamanta freia com tudo. Desce um homem, um caminhoneiro lá, de 1,95 m de altura por 1 de largura, grande. E aquele policial tem 55 quilos, magrinho, e fala para ele, o senhor estava acima da velocidade. E aquele homem grandão fala, sim senhor, vou dar uma multa para você, você tome cuidado, ande mais devagar. Sim senhor, pode ir embora. Sim senhor. Aquele homem grande, ele poderia dar uma de cima para baixo no policial, pumba, e afundar ele. Mas ele sabe que se ele fizer isto, a polícia vai atrás dele. Quem está por trás deste homem magrinho é a autoridade. Vai enviar a polícia federal, a polícia militar, a polícia rodoviária, o exército, o que for, a autoridade. Então o diabo, ele só age se você deixar ele agir na sua vida. Ele barra o caminho. Se nós deixarmos ele barrar o caminho, ele vai barrar o nosso caminho. Mas olha, a Paulo ele fala, ele barrou o meu caminho, mas na verdade Paulo viu uma outra estratégia. Já que Paulo de alguma maneira, por alguma razão, não conseguiu ir até os Tessalonicenses, Paulo ele falou que enviou Timóteo para estar lá com eles. E enviou Timóteo para fortalecer a fé dos irmãos. E Timóteo voltou a Tessalônica e pregou para eles, e esteve com eles talvez alguns meses ali, ensinando a palavra, fortalecendo os irmãos. Paulo fala no capítulo 3, ele fala, olha, e enviamos nosso irmão, no versículo 2, nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo ele fala, olha, eu não consegui ir até vós, mas eu enviei Timóteo, e Timóteo agora traz as notícias e fala, os irmãos estão firmes na fé. Nós temos que, se o diabo barrar de alguma maneira a nossa vida, Senhor, qual é o caminho? Eu não vou deixar, a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo bater na tua porta na sexta-feira através de um irmão, através de uma menina bonita, você pensa que o diabo é feio?
Você acha que o diabo vai mandar para você, às vezes, um rapaz feioso, você fala, não, isso aí não quero. Esse não é de Deus, não. Ele vai mandar um bonitão bater na tua porta. Você vai falar, glória, Deus é bom. E pode estar entrando em uma furada. Às vezes a pessoa fala para mim, pastor, olha, eu estou meio assim com um rapaz. Eu até orei para Deus preparar alguém para mim. E ele é bonito. E a única coisa é que ele não é crente. Se ele não tem a fé que você tem, você vai ter problemas, a menos que ele se converta agora. Você tem um chamado de Deus para a tua vida, o diabo vai... Eu estou cansado de ver isso daí, em quase 40 anos que eu sou pastor, na minha vida, em ver gente que tinha um chamado maravilhoso. Eu e a minha esposa, a gente sempre fala sobre isso, que tinha um chamado maravilhoso de Deus para a sua vida, mas chega um momento em que o diabo vai colocar alguém, é o amigo, é a namorada, é o namorado, é este e aquele para roubar você, para atrapalhar, barrar o teu caminho. Por isso você tem que estar atento, que às vezes as portas abertas não são de Deus, as portas abertas podem ser do diabo, querendo enganar você e prender a tua vida. Você está me ouvindo, meu amado? Portanto, resistir firme na fé. Você é cristão, está servindo a Deus. Aqueles amigos teus e amigas tuas que você fala, olha, opa, vem te chamar para algumas coisas. Opa, isso aqui não é de Deus, não. Sabe por quê? Porque o que não é de Deus vai querer afastar você de Deus. O que é de Deus vai querer aproximar você de Deus. O que tira você da presença de Deus não é de Deus. O que coloca você na presença de Deus é de Deus. O amigo que é enviado para tirar você da presença de Deus não foi enviado por Deus. O amigo que vai a você para chamar você para estar mais perto de Deus, aí sim é de Deus. Então, bonitinha vem falar com você, mas chamar você para coisas que não são boas, que vão afastar você do Senhor, resistir, falar, não, muito obrigado, hoje eu estou em outra. Ele volta semana que vem, sexta-feira que vem, você falou, puxa vida, hoje não vai dar, hoje tem vigília na igreja. Ele volta a semana que vem, e você fala, puxa, hoje não vai dar, que hoje tem a vigília do amor em movimento. E ele vai falar para você na outra semana, poxa, aí hoje, vamos? Não, hoje não vai dar, que hoje tem a vigília do galpão. E na outra sexta ele vem falar, e hoje? Não, hoje não vai dar, que tem a vigília lá da igreja toda, todos vão lá orar e buscar a Deus, hoje não vai dar. E resistir ao diabo, e o diabo vai bater na tua porta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Quando você fala não, ele vai procurar outra seara, procurar outro lugar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque senão, ele vai enrolar a sua vida, e como uma cobra, ele vai, aos poucos, enrolando você, dando voltas em você, e você acha que não tem nenhum problema, você está ali, está folgado, você consegue respirar. Mas aquela cobra começa a apertar, e você acha que vai sair, e não consegue sair mais. Então, meu amado, se o diabo quer barrar o teu caminho, diga não para ele, e diga sim para Deus. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Deus nunca quer tirar nada de você. Deus sempre quer abençoar a tua vida. Se Deus fechar uma porta, é porque Ele tem uma outra porta melhor do que esta porta aí. Então confia no Senhor, confia no Senhor, confia em Deus. Alguém pode falar assim, bom pastor, mas se esta menina é a chance da minha vida. Não, pode ser que não seja a chance da tua vida.
Esse trabalho é o trabalho de Deus. Não, se aquele trabalho te afasta do Senhor, não é de Deus. O diabo pode trazer uma coisa boa para você ganhar um bom salário, mas que vai afastar você de Deus, isso não adianta. O que interessa é que você se aproxime de Deus. Se você se aproximar de Deus, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai suprir as suas necessidades. Amém, meu amado? Paulo, ele fala, só para nós terminarmos, outra razão que eu tenho para dar graças a Deus, é que vocês recebem a palavra, não como palavra de homens, mas como é na verdade, como palavra de Deus. Se você recebe como palavra de Deus, ela opera eficazmente na sua vida. Se você recebe como uma palavra de homens apenas, você ouve, e entra por aqui, e sai por aqui, e nada acontece na tua vida e na tua casa. Você precisa receber como ela é na verdade, como palavra de Deus. E Deus vai abençoar você. Amém?